Vamos mudar de assunto porque o presidente Lula faz críticas à ONU em evento da própria ONU. Em primeiro discurso na cúpula do futuro da Organização das Nações Unidas em Nova York, o presidente disse ainda que falta ambição e ousadia a líderes mundiais. Neste domingo, o presidente brasileiro cobrou reformas, citou a fome e as mudanças climáticas no mundo, mas reafirmou as críticas à entidade. A gente tem esse trecho para acompanhar. Todos estes avanços serão louváveis e significativos, mas ainda assim nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. O presidente Lula acabou estourando o tempo de fala e teve o microfone cortado. A gente tem esse trecho também para acompanhar. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. Ali, o mais engraçado não é nem o corte do microfone, o presidente continuou. Todo mundo aplaudiu, aí, obrigado, tchau. E ele continuou falando. Gesualdo, como é que você vê esta manifestação, essa representação do Brasil perante o mundo lá na abertura da Assembleia Geral da ONU? É curioso que quem continuou aplaudindo era a comitiva brasileira, né? Era eles que estavam aplaudindo o presidente. Vejam, não é a primeira vez que um chefe de nação extrapola o prazo do seu discurso na ONU. Para quem se lembra dos discursos lá de trás do Fidel Castro, levavam 2 dias o discurso do cara. Mesmo o Hugo Chávez fez discursos e nunca foi cortado da forma como o Lula foi. Era um discurso contundente, um discurso que falava verdades. A ONU hoje está absolutamente enfraquecida, ela perdeu o seu poder. Quando ela avança em alguma pauta, alguns daqueles 5 que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, ou os Estados Unidos, ou a China, ou a Rússia, nunca entram em consenso. Portanto, a efetividade das decisões da ONU é sempre esvaziada. E nesse momento em que a ONU era exatamente criticada por um governante, a sua fala foi cortada, o que não é comum acontecer. Então causa preocupação, causa espanto, o fato dessa fala ter sido cortada no momento em que a crítica era direcionada exatamente à própria ONU. Você acha, Diego Tavares, que a turma fica ali prestando bem atenção no que está sendo dito? Um discurso lido, que o presidente Lula está olhando para um lado para o outro, para dar a impressão de que ele está olhando para o povo, mas são 2 teleprompters, né? São textos escritos, geralmente por diplomatas, pelo pessoal do Itamaraty, enfim. Então, assim, não é um tipo de discurso que pega o interlocutor, muitos ali até com tradução simultânea, um discurso todo formalzinho, redondinho, diplomático. Qual a sua avaliação? Foi coincidência ou foi de propósito esse corte no microfone? Eu não sei se foi coincidência, se foi de propósito, enfim, mas o que eu achei mais engraçado foram os aplausos, né? Alguém avisou, acabou o discurso do presidente, o pessoal meio que acordou assim e começou a bater palma sem saber direito, só sabiam que era hora de bater palma porque tinha acabado o discurso do presidente Lula. O Pacheco estava lá. O Pacheco estava aplaudindo. O Pacheco, ele começou a falar, ele já aplaude. E agora me chama muita atenção. Não é verdade. Fiz muitas críticas já aqui. Ele que serviu aqui a carapuça, ele já se denunciou aqui, Gesualdo. Mas calma. Mas, Pacheco, é o seu primo. Você tá falando do Rodrigo Pacheco? Seu primo, presidente do Senado. Quem falou em Pacheco. Você sabe que eu sou vaidoso. O Pacheco tá igual aí o pessoal lá da ONU. Ouviu o nome dele, ele já acordou e já começou a falar. Eu sou a vaidade pura. Mas falando do discurso do presidente Lula, me chama muita atenção o Lula fazer um discurso contundente sobre responsabilidade ambiental, sobre mudança
mudanças climáticas, com o Brasil batendo recorde de desmatamento e queimadas. O Lula fazer um discurso contundente contra a fome, quando nós temos 33 milhões de brasileiros aí passando por insegurança alimentar. Então, acho que além de ter estourado o tempo, o Lula esqueceu um pouquinho de cuidar do quintal de casa para levar essa mensagem para o restante do mundo. Enfim, e esse próprio corte na fala do presidente, que, como o Gesualdo disse aqui, contrasta com outros líderes que já tiveram o seu tempo ampliado, mostra que o Brasil não vai bem no cenário internacional, talvez diante das posições que nós tomamos, abandonando a neutralidade para fazer críticas ao Estado de Israel no ápice do conflito do Oriente Médio, agora ficando alguns degraus para trás em relação às críticas à Venezuela. Enfim, ao que parece, aquela alcunha de anão diplomático está voltando a colar aqui no nosso Brasil, e esse caso que nós estamos repercutindo sobre a ONU reflete bem esse fato. Pediu Raquel Galinatti. A regra estabelecida pelo presidente-geral da ONU, Philemon Yang, diz que qualquer chefe, todo chefe de Estado e de governo, tem 5 minutos cravados para se manifestar. Antes do Lula, o presidente do Iêmen e também de Serra Leoa tiveram suas falas cortadas. Infelizmente, o Lula não é tão importante a ponto de mundialmente cortarem ou perseguirem especificamente as suas falas. Foi uma regra geral colocada a todos ali na ONU. E aí, Luiz Fernando Pacheco, como é que você vê? Mas eu quero te perguntar em específico, meu querido Luiz Fernando Pacheco, o fato dele ter o seu microfone cortado, ter sido anunciado já como um discurso realizado, todo mundo aplaudir e o presidente continuou. E essa insistência, e aí? O Diego tá falando aqui que a defesa fala por último sempre, né? Na regra processual. Vai defender? Mas tudo bem, Gesualdo. O presidente Lula, ele focou no grande problema que o mundo enfrenta hoje, que são os problemas climáticos, que são a gente está destruindo a Terra. O ser humano, não viverá mais do que 100 anos se continuarmos assim. Hoje começou a primavera. Nós não tivemos inverno no Brasil. 35 graus no inverno aqui em São Paulo. São Paulo da Garoa não existe mais, aqui não chove. A gente tem um surto de pneumonia. Tem crianças. Tive um filho de um amigo meu de 12 anos, Rodrigo Zacarias, ficou 40 dias internado com pneumonia. Então o Lula procurou, a par de outras questões importantes, Diego Tavares, como a fome, a par de tudo isso, o Lula é um líder mundial reconhecido no combate à fome, tem projetos em relação a isso. Mas o momento específico de agora exige um discurso forte para que a gente chegue na COP, que vai ser daqui 1 mês, 2 meses, aqui no Brasil, em Belém, ou seja, a COP em Belém, em plena Amazônia, que o Brasil tem que chegar fortalecido na COP. Então, eu acho que foi esse o recado que o presidente Lula procurou dar. Se existe tempo estabelecido, seja 5 minutos, e ele extrapolou o tempo, tá certo, cortar ali a fala dele, ele conclui e pronto. Mas eu acho que o recado foi dado para os líderes mundiais. E a chancelaria do Brasil, viu, Diego Tavares? Ela é respeitabilíssima, sempre foi. Tanto desde do Império, desde a época do Barão de Rio Branco, é uma chancelaria bicentenária, de muito respeito. Tanto é que foi o Brasil que fez o primeiro discurso, e o primeiro presidente da ONU foi Oswaldo Aranha, que havia sido chanceler, ministro de Relações Exteriores de Getúlio Vargas. Por isso que o Brasil tem a precedência. O Brasil fala em primeiro lugar na ONU até hoje em suas reuniões. E um outro motivo que leva o Brasil a falar primeiro na ONU, minha querida professora Priscila Silveira, é a sua condição de neutralidade histórica.
Por isso é que fala primeiro, porque fala geralmente o que é já consenso. Então, geralmente o que o presidente brasileiro fala na abertura da ONU é aquilo que une a todos os outros países. Então, se fala de combater a fome, ninguém vai ser contra combater a fome. Se fala de combater as mudanças climáticas, ninguém vai ser contra. As pessoas, até em relação às guerras, aos conflitos, geralmente se fala buscando pela paz. Quem é que vai ser contra? Geralmente o discurso do Brasil é pela neutralidade, é por aquilo que une a todos os países. Mas nas últimas ações do presidente Lula e nos últimos discursos do presidente Lula em relação a esses conflitos todos mundo afora, o Brasil tirou um pé da neutralidade. Lá no conflito da Rússia com a Ucrânia, deu manifestações desencontradas, que depois gerou inclusive cobranças públicas na visita que o presidente fez à Europa. Quem se lembra daquelas perguntas incômodas de jornalistas portugueses ao presidente Lula? Depois, na ocasião do conflito entre o Hamas e Israel, também, de alguma maneira, tomou um partido que não precisava, com críticas efusivas ao Estado de Israel e com omissões em relação à condenação do grupo terrorista. Enfim, você acha que o Brasil hoje tem condições de ser esse ente a simbolizar a neutralidade na Organização das Nações Unidas? Koba, com relação às Nações Unidas, eu não sei, mas a gente percebe que, muito embora o atual presidente tenha, nessas questões anteriores que você citou aqui há pouco, se manifestado, ainda que erroneamente, enfim, né, polarizando para um determinado lado, eu penso que sim, ele voltou, eu acho que ele volta a ser um pouco mais apaziguador, que a gente vê aí, recentemente, o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, onde ele não tomou, de alguma forma, partido. Então, eu não vejo problema, né, quanto a isso do presidente trazer essa questão de murista, ou seja, não ficar para um lado e para o outro, até porque também acho que ele foi lá com uma missão e missão importante para todos nós, sem que nós não olhemos para o lado de quem quer que seja, se é... Ó, o Pacheco tá do nosso DJ aqui, ó. Ajuda ele aí, Priscila Silveira. Ele não tá conseguindo. Tá te sabotando, Priscila. Ele tá querendo cortar minha fala. Você tá achando que aqui é a ONU, Pacheco? Que as pessoas cortam o microfone um do outro, meu amigo? Eu tô ouvindo o celular dele aqui, ó. Eu botei até um som bom, mas num horário inadequado. É pra ver se a gente tá atento, né? Enfim. Então, só pra fechar aqui a minha fala, eu acho que é importante sim, mas eu acho que, na verdade, ele foi ali com uma missão de falar sobre os efeitos climáticos, trazer uma espécie, né, de lado aqui pro Brasil, pro que nós estamos enfrentando. E quanto a ele ter tido a sua fala cortada, independentemente de ser o nosso presidente ou de ser o presidente, né, que as pessoas falam, é ódio, enfim, eu acho que se tem o tempo, nada mais justo do que ele falar naquele tempo que lhe é dado. E parece que eu acho que ele nem percebeu, eu não sei se ele percebeu que a fala dele havia sido cortada, porque ele continuou falando nos mesmos moldes anteriormente. Eu acho então que ele nem percebeu, depois eu acho que ele se deu conta... Ou fingiu que não percebeu, né? Deu aquele famoso migué, né? Ou pode ter fingido, mas eu não sei. Eu penso que acho que talvez ele não tenha percebido, mas independentemente disso, se são 5 minutos, 5 minutos devem ser dados a todos.